domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só palavra me ensina a viver. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma aula desse seminário que nós estamos estudando no livro de Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Estamos estudando sobre os escritos de Lucas. Quero agradecer a todos que estão compartilhando, que estão se inscrevendo, aqueles que estão me acompanhando nas suas casas, pois aqueles que não podem ir à igreja na aula da escola dominical, então você pode assistir comigo aqui no meu canal. Muito obrigado a todos vocês e continue se inscrevendo. Você que está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, se inscreva. A lição de hoje é a lição número 4. O poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Texto áureo. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes, poder sobre todos os demônios e para curarem a enfermidade. Lucas 9 e versículo 1. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição. Os demônios são seres espirituais malignos, porém submissos aos limites estabelecidos por Deus em sua soberania. A introdução: o plano da salvação não consiste apenas em perdoar e reconciliar o homem com Deus, mas habilitá-lo a viver vitoriosamente. Para isso, Jesus veio para destruir as obras dos espíritos das trevas, e Lucas nos mostra uma gloriosa visão a respeito. Então, nós sabemos que o plano de salvação, ele não consiste aí apenas em perdoar, mas reconciliar esse homem com Deus, né? Habilitando para que ele possa fazer parte de uma vida vitoriosa e viver eternamente com Deus, participando da santidade e da eternidade de Deus. É o que nós vamos estar vendo no decorrer desta lição. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar sobre a natureza dos demônios, apresentar o triunfo de Jesus sobre os demônios. O 1 diz: demônios, o que são? Eles são seres espirituais malignos com várias designações e atividades múltiplas. Para dizer a verdade para os meus internautas, eu nem gosto muito dessas lições sobre demônios. São uma classe maligna que procura atrapalhar o curso da humanidade e atrapalhar os projetos de Deus. Mas contudo, nosso comentador viu a importância de, nesta aula, falar sobre aí o poder, né, as limitações dos demônios, até para que nós cristãos possamos conduzir as nossas vidas de forma a não nos enveredarmos para facilitar a entrada do inimigo em nossas vidas, porque aí é a repentina destruição, pois ele veio para destruir. Então, meus queridos, embora seja invisível, agem no mundo e os seus efeitos podem ser notados, bem como a anulação deles pelo poder de Cristo Jesus. Quando nós agimos contra demônios, nós agimos não em nós mesmos, não por nós mesmos. Nós agimos na pessoa de Cristo. Eu vou estar no decorrer desta lição falar para os internautas o quão é perigoso ficar brincando com demônios. Para derrotá-los é necessário conhecer o que a Bíblia revela a respeito deles e dos recursos espirituais que podem ser usados
pelo discípulo de Cristo. A Bíblia vai nos mostrar qual o recurso que nós vamos usar para enfrentar essas hostes infernais. O 1 diz: designações comuns. Há no mundo dois tipos de espírito criados por Deus: os que se mantêm fiéis ao Criador, que são os anjos santos, e os que se rebelaram. Então, aqui o nosso comentador está mostrando: há dois tipos de anjos. Aqui nós temos anjos a serviço de Deus e temos anjos a serviço de Satanás. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em nosso redor, mas a derredor está os anjos do inimigo bramando como leão, procurando aí uma oportunidade para fazer-nos fracassar na fé. E os anjos rebeldes são chamados de demônios por Lucas e demais evangelistas. Tais espíritos são chamados de demônios imundos em Lucas 4:33. E espíritos imundos já no mesmo capítulo, no verso 36, denotando assim o seu caráter de imundícia. Então é um risco você ficar dando aí oportunidade ou conversando coisas que te tira da visão espiritual e te leva para o mundo dos espíritos malignos. Eles são chamados de espíritos maus e espíritos malignos por causa da malignidade, por serem causadores de tantos e tantos males, de doença e tantas coisas. No decorrer da lição, fique comigo, eu vou estar tentando colocar para você e pedindo aos meus professores, procura colocar de maneira não que as pessoas fiquem assustadas, né? O crente não tem medo, o crente é lavado no sangue de Cristo, está protegido pelo sangue de Cristo, e então ele não tem medo de demônios, mas também não abre brecha para demônio e nem fica brincando com demônios. Então cuidado, porque demônios são classe perigosíssima. Meus queridos, para começar, para você ver que não compensa você estar chamando demônio. Tem igreja que diz que o culto que não tem demônio é um culto sem graça, brincando, dando microfone para demônio falar. Ele é mentiroso, eu já disse aqui várias vezes. Cuidado, brincar com o demônio. O demônio é mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. Tudo que fala é mentira, por causa que a sua procedência é do maligno, uma procedência mentirosa. Não há verdade nele. Foi Jesus que disse. Eu estou vendo algumas igrejas ouvindo o demônio falar, dando o microfone, e o demônio falando e o pastor apoiando o que o demônio fala. Você está apoiando a demônios. Se algum professor de escola dominical, se alguns ministros que me acompanham nessa lição, você está dando microfone para o demônio falar, e você está dando credibilidade à voz de demônio, vá se converter. Vá se converter, vá ler a Bíblia, vai pedir para o Senhor fazer você nascer de novo, porque Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. Então, tudo que ele fala procede do erro, da mentira. Jesus disse porque ele é o pai da mentira. Deus não foi o criador da mentira. Quem criou a mentira foi Satanás. O 1:2 diz: eles têm um chefe. Esse ser que é considerado o líder dos demônios é chamado no Evangelho de Lucas de diabo, de Satanás, Belzebu, o príncipe dos demônios. Então, eles têm uma hierarquia. E para quem pensa que o demônio é desorganizado, eles são uma hierarquia muito bem organizada. Então muitas vezes nós cristãos estamos perdendo na organização que agrada a Deus para a organização dos demônios. Então, meus queridos, tendo respectivamente os seguintes sentidos a partir do termo em grego: ele é caluniador, ele é falso acusador, ele é adversário, ele é decorrente de Baal-zebu, um deus de Ecrom, né? Os fariseus consideravam como o maioral dos demônios. Então você precisa entender aí, professor, e passar para os nossos alunos
que o comentador está nos trazendo aqui que o demônio ele é falso acusador. Então eu tenho visto muitos pastores dizendo, na hora que estava expulsando o demônio, aí o demônio falou da vida do obreiro lá, escancarou a vida do obreiro e se não for verdade, ele é mentiroso. E ele não é onisciente. Para ele falar da vida de um obreiro, ele precisa estar acompanhando a vida daquele obreiro. Demônio não é onisciente, só Jesus é onisciente. Utilizado por diversos comentaristas e teólogos, parece indicar que Satanás se rebelou contra Deus, perdendo assim sua condição original e que foi criado. E alguns seres espirituais o acompanharam nessa rebelião, sendo expulso do céu. Mas isso é claro e é nítido, patente na Bíblia, em que Satanás se rebelou contra Deus. E aí ele foi expulso do céu. E aí você pensa que o diabo está no inferno e a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Então ele está aí procurando derrotar 1 e 3 demônios, os inimigos de Deus. Os próprios termos usados para designar esses seres espirituais já indicam que se tratam de seres contrários a Deus e ao seu plano redentor para a humanidade, maus e malignos. Meus queridos, por isso que eu digo, olha, não brinque com o diabo. Não fica dizendo lá que tu vai pisar na cabeça do diabo, que tu vai fazer isso, põe os crentes para pisar na cabeça do diabo. Se alguém fizer isso, não faça, meus queridos. Tema a Deus. O diabo pode aproveitar na sua hora de fraqueza e aí acabar com sua vida. Aí você que estava ontem pisando na cabeça do diabo, hoje o diabo está te cirandando para todo lado. Primeiro eu explico, a professora explica aí. O diabo tem poder? Tem sim. Deus tem poder? Deus é soberano em tudo. Agora, o poder maligno. Primeiro vamos ver na rebelião. Satanás conseguiu convencer uma terça parte do céu. E toda essa diabada foi lançado na terra. Pedro fala de alguns espíritos em prisão. Então, meus queridos, e aí você fica brincando com o diabo. Veja a hierarquia do anjo que veio trazer a resposta da oração de Daniel. Foi impedido, foi preciso buscar ajuda, porque Satanás estava impedindo aí no reino da maldade. Mas aí começar a brincar com Satanás, deixa Satanás para lá. Se ele entrar numa pessoa, você repreende, e sai onde Satanás estiver, você já chega e diga, eu te repreendo em nome de Jesus, não queira conversa com Satanás. Isso não vai elevar teu nível espiritual, vai colocar teu nível espiritual em perigo, porque você é ser humano. Uma hora você dá uma falhada e o inimigo está ali te esperando para realmente te dar o bote naquela hora que você deu aquela tropeçada e corre o grande risco aí de ele apoderar da sua vida. Quando você vê aqueles pregadores dizendo que Jesus desceu lá no inferno, tomou a chave de Satanás, pisou na cabeça de Satanás, isso não é verdade. Satanás nunca teve chave de inferno, porque ele nunca foi dono de nada. O céu pertence a Deus e o inferno pertence a Deus. E quem tem a chave do céu e do inferno é Deus. E na hora que ele abrir as portas do inferno é para jogar Satanás lá dentro com seus anjos e com aqueles que não quiseram obedecer a Deus e não quiseram aceitar a Cristo como seu Salvador. Rejeitaram a Cristo, então o inferno está lá preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Na parábola do semeador, os demônios eles são representados pelas aves que tiram do coração a semente da palavra de Deus, impedindo que os homens deem fruto para o reino de Deus. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar o ministério de Jesus em sua forma sobrenatural, graças à ação do Espírito Santo. O 2 diz a natureza dos demônios. A natureza dos demônios resume-se em fazer oposição a Deus e ao homem. Então, toda vez, meus queridos alunos, queridos professores, você pode estar ensinando para os seus alunos, mostrando para que eles possam entender.
Todas as vezes que nós estamos fazendo coisas que agradam a Satanás, nós estamos também tornando opositores de Deus, fazendo oposição a Deus. E Satanás faz oposição a Deus e faz oposição ao homem. Essas atitudes reveladas no Evangelho de Lucas, né, e em toda a Bíblia, vem provar e vem ilustrar de modo categórico a natureza perversa que esses seres assumiram: matar, roubar e destruir. O teu sofrimento é motivo de alegria para as hostes satânicas. Quanto mais você sofre, mais ele se alegra. Por isso, o bom mesmo é quando você estiver passando por problemas, não reclame, coloque aos pés do Senhor. Nos momentos difíceis, aprenda a buscar saída para a tua dificuldade. Porque quando nós falamos e reclamamos, nós estamos fechando as portas e o inimigo está achando brecha para poder colocar mais obstáculos no nosso caminho. Então, nas dificuldades da vida, procure saídas. Há sempre uma saída. Então, esse livro que eu estou colocando aqui para vocês é um livro que eu escrevi, faz muitos anos que eu escrevi esse livro. É um conto, uma história, né? Ele foi também doado para algumas universidades, né? Que é Metamorfose. Então, nesse livro aí, naquela época, quando eu escrevi, eu já denunciava esses abusos que acontecem por autoridades, né? Autoridades que deveriam proteger a mocinha do meu livro, vocês vão encontrar lá. A mocinha que veio para a civilização, e aí ela teve vários problemas, acabou sendo estuprada por uma autoridade que deveria protegê-la. Também foi estuprada por um médico que deveria procurar qual que era o seu problema, em vez de ajudar, a estuprou. Que quando sua esposa for fazer um exame ginecológico ou qualquer tipo de exame, claro que nós estamos cheios de bons profissionais, mas está aí a mídia mostrando o que esses homens vêm abusando, muitos deles vêm abusando. Eu deixo um conselho lá para os esposos: nunca deixe sua esposa entrar sozinha num consultório médico. De maneira nenhuma. Existe que tenha uma enfermeira acompanhando. Ou se você, então vá com ela. Não deixe, porque pode ocorrer esses abusos. Ocorria no passado e ocorre hoje. Então esse livro que estou mostrando para vocês aí é muito importante. Eu gostaria, se você pedir, eu estarei enviando esse livro para você. É um livro polêmico, e aí está o livro se você se interessar. 2.1. Eles são tentadores. O próprio príncipe dos demônios, o diabo, é agente de tentação. Então, meus queridos, nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo infestado por demônios. Paulo falou sobre as hostes espirituais da maldade. Isso aqui está infestado. E nós precisamos orar de contínuo, servindo a Deus, para que nós não caiamos em tentação. A soberba da nossa vida, o interesse por aquilo que não nos pertence, nos leva a ser tentado e nos leva a cair. E aí Satanás começa a cirandar conosco. Ele quis cirandar com Jó. Ele pediu para cirandar com Pedro, Jesus não deixou. E quantos de nós que o diabo não já cirandou, meus queridos? A misericórdia de Deus é que nós estamos de volta, mas demos brecha e o diabo cirandou conosco, e nós acabamos pagando um preço caro. Então nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Quando Jesus preparava para dar início ao seu ministério, quem apareceu lá? O diabo. Achando que poderia convencer Jesus, assim como ele convenceu a terça parte dos anjos do céu. Ele queria convencer Jesus. E é por isso, meus queridos, que eu digo a vocês: tenha cuidado. Muitas vezes cristãos, pessoas que aparentam cristão, eles não vigiam e eles deixam a boca ser usada por palavras de destruição. Às vezes você está com um problema no casamento, e o que acontece? Às vezes de alguém chegar, dar um aconselhamento, orar para a restauração do casamento, e dar maus conselhos. Você não merece isso, você deve separar dele, ou você deve separar dela.
Meus queridos, vigia para que você não seja agente de Satanás. Para que sua boca não seja usada para destruição. É muito mais fácil reconstruir um casamento do que deixar que ele seja destruído. E aí você não olha, num casamento que está turbulento, que está vivendo incompreensões, falta de entendimento, discussões, os agentes de Satanás vêm lá e metem o dedo e quer que as coisas quanto mais pior, melhor. E você como cristão tem que chegar lá orar. Senta com os casais. Você casal também, às vezes você está com um problema, passando por um problema no seu casamento. E eu tenho lá o meu programa Pergunte ao Professor. Se você não quer revelar seu nome, não tem problema. É até melhor você não revelar seu nome. Deixa que nós criamos um nome fictício. E aí você me diz o problema que você está passando no seu casamento. De repente você vai servir para muitas pessoas. Eu vou procurar ajudar. Jamais vou dar conselho influenciado pelos demônios. Os conselhos têm que ser baseados na palavra de Deus. Dá para mudar? Dá para consertar? Vamos ver o que podemos fazer. Então eu estou à disposição dos internautas. Sou um pouco ocupado, eu tenho outros trabalhos, né? Eu dou aula de Escola Bíblica Dominical Virtual aqui na Betel, também na CPAD, e ainda tem outras coisas que eu faço, sou empresário, né? E eu tenho alguns trabalhos que eu tenho que desenvolver, e tem a igreja que eu participo da igreja. Não posso, como cristão, não participar da comunhão da igreja. Então por isso não tem como eu ser crente em casa. A Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em comunhão. Então eu tenho satisfação em estar abraçando meus irmãos na casa de Deus e sentindo a comunhão com Deus. Mas estou aberto aí para esses aconselhamentos na medida daquilo que eu possa estar contribuindo. Então, meus queridos, nós temos aí o tentador, né? Como eu disse, tem destruído vários lares, e por isso nós somos ensinados por Jesus. Na oração que ele disse, só quando orar, vocês oram assim. E nesta oração ele nos ensinou a pedir que não nos conduza em tentação, mas que o Senhor nos livra do mal. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos triunfar em nome de Jesus. Então, diferentemente do primeiro homem de Gênesis, que é o Adão, Adão caiu em tentação por aquela astuta serpente, que ela era a mais astuta dos animais. Já eu consigo ver ali que ela já estava elaborando um plano para derrubar o projeto de Deus. Que inimigo de Deus tremendo esse Satanás, entrando lá no jardim, elaborando um plano para derrubar. E o diabo vai lá sorrateiramente e consegue jogar por terra esse projeto. Esse segundo homem agora, que é Jesus, não caiu, porque o pecado ele gera escravidão. Ele consumou, você se torna um escravo, e o seu final é a morte. Os demônios passam a inflamar mais fortemente esse pecado gerado. Às vezes você tem um paixão por algo que é pecado, e só a misericórdia de Deus e a ajuda de homens de Deus para te tirar desse mal que está te atacando, porque aí o inimigo vai inflamando cada vez mais. Então é por isso que nós precisamos de orar para não entrarmos em tentação. 2 e 2, eles possuem pessoas e animais. Os demônios encontram-se numa condição desesperadora, diferente da qual Deus criou. Coisa minha, eu acredito que os demônios, anjos criados por Deus, eles viviam confortavelmente no céu, coroados por Deus, e aí eles se rebelam e são jogados na terra. E aí eles ficam sem moradas, regiões, né? Nas regiões aqui para cima, não sei aonde, sei que os demônios estão infestados nas regiões. Eu entrei uma vez em uma casa, fui fazer uma entrevista e um programa que eu fazia, e ali onde tinha morrido uma garota num acidente, e tive que fazer entrevista
o mais rápido possível, porque a casa parecia infestada de demônio, era um peso. Então, meus queridos, o demônio, eles encontram alguma espécie de alívio quando habitam em pessoas e até animais. Então eles andam procurando corpo para habitar, e ele habita em animais, em homens. Então nós precisamos estar firme com Jesus para que ele não ache ocasião. Lucas, ele ilustra esse fato como o caso do endemoniado de Gadara. O endemoniado possuía muitos demônios e daí pediu para entrar numa manada de porcos. Quando eles são expulsos de alguém, eles buscam repouso, eles buscam algum lugar. E se for numa pessoa que antes tinha sérios problemas e aí conseguiu resolver seus problemas, mas voltou de novo, aí diz que ele traz aí mais vários espíritos, e aí o estado daquela pessoa se torna pior ainda. O 2 e 3, eles são agentes de enfermidade. O espírito imundo atua com diferentes especialidades. Os demônios fazem parte de hostes infernais especializados em todo tipo de maldade. Então aqui o comentador está dizendo que os demônios também são responsáveis por muitas doenças. Nós temos doenças que é decorrer da alimentação, que nós alimentamos mal. Tem outras doenças que dependem do ambiente. Mas tem doenças, aí a Bíblia chama de enfermidade. Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Os demônios são agentes da tentação, causador de discórdia e de enfermidades. É um princípio contrário da vida. Então, em muitas enfermidades nós estamos aí causados pelo inimigo. Então trata-se de um princípio de desordem e morte no organismo. E se esse princípio não for derrotado, gera sofrimento, dor e leva a óbito. Quando Jesus expulsou um espírito de enfermidade, de certa mulher que andava encurvada e passou a andar direito. Jesus veio trazer vida com abundância e Satanás veio matar, roubar e destruir. Então tem muitas pessoas aí com problemas sérios que são enfermidade causada por Satanás. O objetivo da terceira parte da lição: relembrar como a obra redentora contou com a ajuda do Espírito Santo. 3. Como Jesus lidou com os demônios. Assim como a luz elimina as trevas, não há qualquer acordo entre o Senhor Jesus e os demônios. Nós temos que entender que Jesus chama de inimigo, é inimigo de Deus. E quem desobedece a Deus também torna-se inimigo de Deus, e aí ele vive em trevas. Quem aceita Cristo não vive em trevas, passa da morte para a vida. Agora a luz raiou para aqueles que servem a Cristo, porque aqueles que não servem, quer dizer, se forma aí um grupo que dá lugar aos demônios e se tornando aí inimigo de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do inimigo que estava em nosso meio. Embora Jesus estivesse na condições humanas, estava também na condição de servo de Deus para confrontá-los, expulsá-los e outorgar aos seus discípulos autoridade sobre eles. Então nós temos a autoridade em nome de Jesus para expulsar os demônios. O 3:1, Jesus expulsou os demônios. Os demônios agem de diferentes modos em relação às pessoas. Eles podem habitar, possuir, enfermar e até matar as pessoas. Veja bem, meus queridos, o que o comentador está dizendo. Ele pode fazer morada nas pessoas. Então que o sangue de Jesus tem poder para que nós não abrimos brecha para que esse inimigo venha habitar. Ele pode possuir as pessoas, ele pode habitar e ele não se manifesta. Mas ele pode possuir. Quando ele possui, ele usa a mente e ele fala na boca da pessoa. É ele que fala. Então a pessoa está possuída. Isso você tem visto pessoas que têm mais anos de crente, pessoas que vivem em certas regiões em que o inimigo impera, ali dá muitas pessoas endemoniadas, possuídas pelo demônio. Eles podem também fazer com que as pessoas fiquem doentes, enfermar.
eles levam a morte. Vocês já viram aquela morte que um camarada sai, pega uma faca e sai matando todo mundo? Essas pessoas, no meu entender, muitas delas matam e não sabem que matou. Diz que ouviu uma voz e fez aquilo. São pessoas que foram possuídas pelo demônio e aí leva à morte de muitas pessoas. Nem sempre alguém chega ao nível de possessão em que perde o sentido, como foi o caso do gadareno. O gadareno não sabia o que estava fazendo. Lutava, brigava, vivia nu. Mas quando estava possuído, ele não sabia o que estava fazendo. E nem após a possessão, ele, por exemplo, ele não sabia que aconteceu aquilo porque ele estava dominado pelos demônios. Mas, no entanto, eles podem silenciosamente habitar em pessoas, causando males, por exemplo, como um espírito de enfermidade, ao que afligia aquela mulher por 18 anos. Lembra daquele espírito de enfermidade? Era um espírito de enfermidade, não era uma enfermidade adquirida por uma bactéria, né? Por uma alimentação ou por um ambiente contaminado, mas era um espírito de enfermidade. Então, queridos professores, nós temos que alertar os nossos alunos que o homem que se afasta de Deus ou que vive sem Deus, ele corre risco de tornar-se habitação de demônios. E às vezes, muitas vezes você não vai nem perceber, mas o palavreado deles são palavras de desordem. Então, palavras que não condiz com a santidade de um homem. Então é preciso que o cristão tenha conhecimento de Deus para não abrir essas portas para o maligno. E as enfermidades malignas, o médico não vai conseguir curar. Ele vai procurar psiquiatra, vai procurar tudo quanto é tipo de profissionais, mas não vai ter a solução. Como essa mulher gastou tudo, mas não tinha solução. A solução era só Jesus. Mas Jesus nos outorgou, mas Jesus nos deu poder para expulsar demônio. Então, essa enfermidade que é causada por demônio, o obreiro do Senhor, o ministro do Senhor, tem o poder de expulsar. Mas não vai dizendo que é uma enfermidade maligna, uma vez que você não tem certeza. Senão você corre o risco de, em vez de ajudar, você piorar. Em vez de fazer comentário com o doente ou com outras pessoas, vai orar e pedir poder a Deus e na força do poder do Senhor expulsa a enfermidade em nome de Jesus. Então, meus queridos, contudo, que fique claro que todos os que buscaram ajuda em Jesus foram libertos. Tais espíritos tornaram-se intrusos e foram expulsos das suas vidas. Todos os demônios que tentaram se aparecer enquanto Jesus ministrava foram expulsos. 3:2. Jesus ensinou sobre os demônios. Ao analisarmos os evangelhos, constatamos ensinos e citações do Senhor Jesus acerca dos demônios para os seus discípulos. Jesus alerta, Jesus traz os seus discípulos e ensina, e dá uma aula. Meus queridos, eu fico olhando as igrejas de hoje. A liderança, eu não estou criticando a liderança, mas eu estou querendo mostrar a palavra de Deus. Jesus fez discípulos, Jesus pegou aqueles homens que eram pescadores, eu falo várias vezes aqui. Não tinha um convívio no meio social e de grande número de pessoas. Jesus treinou e se tornou grandes pregadores. Jesus treinava os seus discípulos. Então, meus queridos, nós precisamos ensinar os nossos discípulos. Então, logo de início, o mestre teve que expulsar um demônio de um homem numa sinagoga. Você vai ler a Bíblia, Lucas 4, 33 a 36, você vai encontrar lá. A Bíblia diz que estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então o demônio sabe quem é Deus. E nós temos que ter cuidado. De repente, a Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. De repente tem pessoas que nós estamos pensando que é crente, e elas são pessoas que são morada, habitação de Satanás, e aí fala como cristão, não sendo cristão. Então Jesus alertou, ensinou os discípulos. Então nós tivemos aí o caso do lunático, o que Jesus falou. Nós temos
em que Jesus ensinando os discípulos como fazer para expulsar esse demônio, que essa casta de demônios só sai com jejum e oração, tem demônios terríveis. E aí eles também ensinou sobre o destino final do diabo e seus anjos, que será um lago de fogo. O 3:3 diz, há certa ênfase na descrição de Lucas, quando Jesus diz, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Então o Senhor outorgou poder aos seus discípulos. E se nós somos discípulos do Senhor, então nós também temos esse poder dado por Deus para pisar serpente, escorpião. Se por engano bebermos alguma coisa mortífera, não fazer mal nenhum. Nós podemos notar que Jesus fala de virtude, do grego, do namis, capacidade e habilidade para lidar contra os demônios. Então, o cristão possui essa capacidade. Conclusão, os demônios não são forças, fluidos ou criação da mente humana. São seres reais, pessoais e estão em ação. Então a conclusão está mostrando que os demônios continuam a sua ação. Seus poderes foram limitados por Deus, mas eles não perderam o poder e eles continuam aí enganando, né? E guerreando contra Deus. Então o que nós precisamos é vigiar. Todos os discípulos de Cristo são envolvidos na batalha espiritual. Devemos conhecer seus ardis, sua maneira de agir, para não sermos enganados. Não devemos ter medo, pois a vitória está garantida em Cristo Jesus. Meus queridos internautas, que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria que vocês participassem da próxima lição, a lição 5. A autoridade e o poder demonstrado por Jesus. Encerro aqui mais uma escola dominical virtual. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.